eu gostaria de convidar o professor Elber Chaya para, junto comigo, fazer uma demonstração da conectorização de conectores RJ45, tomadas RJ45 e PET panels que também usam o padrão RJ45. O professor Elber Chaya, que eu tenho a honra de convidar e ter aqui ao meu lado, é um profissional de redes do mais alto gabarito, tem extensa formação na área de computação, de redes, inúmeras certificações profissionais, mas ele está aqui hoje especialmente porque ele tem uma experiência em formar profissionais que têm participado das Olimpíadas do Conhecimento e de eventos internacionais onde os profissionais são desafiados a fazer conectorizações, lidar com esses materiais e ferramentas da maneira mais rápida e ágil possível. Então, Elber Chaya, me corrija se eu estiver errado, mas os alunos que já participaram aí dos seus treinamentos, do seu time, já foram para eventos, inclusive internacionais, não é isso? Sim, Alemanha, o último foi para Abu Dhabi, então é comum o pessoal ir para fora, treinar com coreanos, chineses, japoneses, são muito bons nessa área de cabeamento, para até melhorarem, né? E também competirem com eles, né? Acaba que tem uma grande competição, que internacionalmente é chamada de World Skills, a Olimpíada do Conhecimento, quando entra no âmbito internacional, chama World Skills. Excelente. Então, vamos começar assistindo uma demonstração de como conectorizar cabos de pares trançados em conectores RJ45. Depois, passaremos à tomada RJ45 e, por fim, ao PET panel. Decapador, alicate de corte, alicate de crimpar, put-down, conector RJ45 macho, tomadas RJ45 fêmea, PET panel, organizador do PET panel, cabo de rede. Então, para começar, nós vamos conectorizar com um conector macho, o cabo. Precisamos do decapador. Este decapador a gente vai utilizar para tirar essa capa do cabo. Geralmente, uma rodada já é o suficiente. Após esse procedimento, ela já tem que sair de forma fácil. Um detalhe importante que temos que verificar é se não foi cortado nenhum par desse cabo. Porque caso tenha sido cortado, ele pode entrar em curto ou não funcionar algum desses pares. Após essa verificação, nós vamos escolher qual é o padrão que vamos usar. Conforme o professor Rodrigo já comentou, temos o 568A e 568B. Separamos o cabo. Nesse procedimento que vamos fazer agora, vamos utilizar o 568A. Então, começamos com este par, que a gente chama de branco do verde verde. Né? Um branco claro aqui, um verde claro e um verde escuro. Nós separamos esse par. Então, esse primeiro aqui a gente faz a separação. Após a separação, como ele fica um pouco torcido, geralmente puxa-se esse cabo. Tá? Vocês podem verificar que foi cortado muito desse cabo. Às vezes você não precisa cortar tanto, mas um detalhe importante é não cortar muito, porque o cortar não cortar pouco. Porque se cortar muito, a gente pode acertar com um alicate de corte, que vamos fazer daqui a pouco. Então, a primeira parte, nós damos uma alisada nesses pares e já podemos segurar aqui. Então, por exemplo, nós já temos aqui este branco do verde verde. Né? Depois disso, nós pegamos o branco do laranja laranja e fazemos essa separação também. Né? Mesmo procedimento, já vamos organizando. Então, branco do verde verde, verde, branco do laranja. Após isso, nós vamos para o azul. Este azul nós fazemos a mesma separação. Então, vem primeiro azul, branco do azul. Após isso, nós temos o laranja. E por último, branco do marrom, marrom. Fizemos essa separação, demos esse primeiro alisamento aqui, escolhemos uma parte
Aqui colocamos alguns centímetros para a parte de corte, né? E fazemos esse primeiro corte. Sempre bom, se não tem prática, fazer este corte uma primeira vez um pouco maior, tá? Se você tiver com um alicate, muitas vezes que pode mascar, tomar cuidado, tá? Para não mascar muito, porque na hora de colocar no conector pode ser ruim. Então, faça de novo, faça com um pouco a ponta, dependendo do alicate, ó, que ele corta. Após isso, o conector macho. Um detalhe importante, que você sempre veja ele de frente, dessa forma. Então, nós vamos colocar dessa forma, sempre de frente. Um detalhe importante que tem que ser verificado é que o cabo tem que ficar para dentro. Então, muitas vezes a gente corta e ele fica um pouco solto, tá vendo? Fica para fora. O que a gente pode fazer? Tenta empurrar um pouco esse cabo. Se não for o suficiente, isso pode acontecer várias vezes, você pode tirar sem nenhum problema, fazer mais um pequeno corte, o suficiente para encaixar este cabo. E realizamos o mesmo procedimento. Então isso não há problema, esse procedimento não tem nenhum problema ao colocar. E pode fazer quantas vezes for necessário até essa capa azul ficar dentro do conector. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Com o tempo vocês vão ver que isso fica rápido de fazer. Tá? Mas é sempre bom mostrar dessa forma, porque corte para mais, porque depois tem como fazer. Se cortar muito pequeno, não vai ter jeito de melhorar essa parte. Pelo que eu percebi, professor, o importante é que o conector morda a capa do cabo, né? Exatamente. Infelizmente a gente encontra no mercado muito conector Solto, mal grimpado. E aí fica, vamos mostrar que fica legal, fica dessa forma muitas vezes. O que acontece com isso aqui? Você... Exato. Isso. Essa seria a maneira incorreta de grimpar o cabo. Então, Perfeito. Se tiver dessa forma, tira novamente. Tá? Então, não tem problema deixar maior. Tá? Deixando maior, você consegue cortar de novo. Cortar de novo é muito fácil. Só que se cortar muito pequeno ou cortar grande, mas e deixar, o cabo fica, além da qualidade ficar ruim, fica uma coisa feia de se ver também, né? E pode ser mais fácil também de soltar, de acontecer problemas, né? E além da interferência, pode acontecer, né? Então, o mínimo possível, você destrança o cabo, né? Após colocar, encaixar este cabo, nós pegamos o alicate crimpar. Esse alicate, ele tem aqui o 8P e o 6P. No nosso caso, estamos utilizando um cabo de 8 pares. Então, para este caso, nós vamos colocar neste 8P. Colocou o cabo, um detalhe importante, que às vezes quando você coloca ele pode sair um pouco. Então, um procedimento correto é você segurar dessa forma, pressionando para frente, que aí não tem esse perigo. Tá? E sempre verificar se todos os pares estão aparecendo. Às vezes você pode cortar um pouco torto e não aparecer esses pares. Então, se vocês olharem na parte da frente, é possível ver todos os pares. Após isso, aperto o alicate. Fiz esse procedimento, posso apertar mais uma vez se for necessário. Solto. O que acontece com o cabo? Ele fez a crimpagem. Então, este é o procedimento de crimpagem. Se observarmos, estamos vendo todos os pares conectados e o conector está com a capa azul para dentro. Tá? Então, essa é a forma correta de fazer a crimpagem. Então, a próxima prática que vamos fazer é a conectorização da tomada. Né? Então, é a fêmea. As nossas ferramentas uma ferramenta já vai modificar. Então, nós vamos ter o put-down que vamos usar. Mas o procedimento do cabo continua o mesmo. Temos que decapar o cabo. Um detalhe importante deste procedimento, que após decapar o cabo, nós não precisamos mais cortar este cabo com alicate de corte. Pelo motivo que, ao colocar na tomada, ela já vai fazer a gente já vai fazer esse corte com o put-down. Então, o alicate de corte nesse procedimento já não é mais necessário. Após decapar o cabo, vocês podem verificar que
temos a norma A e norma B. As tomadas já vêm escrito nelas qual é o padrão A e qual é o padrão B, de um lado e do outro. Dois tipos de tomada com conectorizações diferentes. Então, essa daqui também já tem um padrão na parte central dela, tanto de um lado quanto do outro. Vamos começar com essa tomada. Vamos seguir novamente o padrão A. Então, laranja, marrom, azul e verde. Então, pegamos o cabo e vamos colocar os pares nesta ordem para ficar mais fácil a nossa conectorização. Detalhe importante, diferente do conector do macho que estávamos usando, nós não separamos os pares. Então, não destrançamos esses pares. Já que eles estão trançados, quanto mais trançado, não mais trançado, mas deixar da forma que está. A gente nem tira o trançamento e nem trança ele mais, que é um detalhe importante. Muitas vezes o pessoal tira e depois trança de novo. Isso também é péssimo, né? Isso causa interferência novamente. Então, o que vamos fazer? Simplesmente, nós podemos até separar, mas muitas vezes, quando a gente vai colocando aqui, ó, você já vai separando. Então, verde, branco do verde. O que eu faço, então? Eu vejo aqui, ó, verde, branco do verde. E já coloco ele aqui. Ok? Então, vocês podem ver que fica rente. Tá? Inclusive, quem me mostrou a primeira vez, não, mas um dos que me mostrou isso foi até quando eu fui na fábrica que faz esse conector. Um dos engenheiros lá chegou a comentar comigo, mostrar a forma certa e tudo mais. Então, esse seria o melhor procedimento possível, de acordo com o próprio fabricante, né? Podemos até separar também aqui, não tem problema. Se estiver difícil, mas tentamos não separar a parte que vai continuar. Então, separando essa parte e colocando, tá? Novamente, já colocamos alguns pares. Você tocou num ponto muito importante, Elber. A gente deve manter o trançamento do cabo, né? Ou dos pares de fios que compõem o cabo, né? Fala-se de 13 milímetros, é o máximo que você pode trançar. Então, 1,3 centímetros. Então, manter trançado. É uma boa prática porque o trançamento não está aí desnecessariamente, né? Exatamente. O trançamento ele visa minimizar as interferências eletromagnéticas entre pares de fios. Por isso, devemos destrançar o mínimo possível. E eu diria que esse provavelmente é um dos erros mais comuns das pessoas que se aventuram a fazer a conectorização da tomada sem a devida qualificação. Porque ao destrançarem os pares, aquilo muitas vezes não vai ser acusado num teste mais simples de desempenho, mas pode trazer sim um problema de interferência eletromagnética futura. Principalmente em redes certificadas, né? Quando começa a ter um certificador. E um detalhe importante, o pessoal ainda utiliza muito o 5E, né? Então o 5E, ele não é tão preocupante nessa parte, ele já tem uma faixa ali que, vamos colocar que o cabo está acima da norma, né? Então o cabo geralmente é 125 MHz, nós fala de 100. É um dos únicos que tem, é o único, né, para falar a verdade, que está acima da norma. Então isso ajuda muito. A partir de categoria 6, 6A, 7, que o Rodrigo comentou, né? Todas as categorias, qualquer destrançamento já vai fazer diferença. Principalmente nos links de velocidade mais alta, né? Exatamente. Muitas vezes esse problema não vai se manifestar nos links de baixa velocidade, exemplo das redes 10 megabits por segundo ou 100 mega, mas uma mesma tomada indevidamente conectorizada, quando utilizada numa rede de 1 GB ou 10 Gbps, aí podem surgir problemas decorrentes dessa falta de habilidade do instalador. Então já é bom começar a fazer da forma certa, né? Mesmo que seja um 5E, para frente e já continuar, né? Então vamos lá. Depois disso, nós podemos ver que conectorizamos aqui. Se estiver soltando um pouco, ó, esse aqui está um pouco ruim. Um detalhe que podemos fazer, vocês podem ir lá nesse alicate, no put-down, que ele tem uma parte de corte, né? Então ele tem uma partezinha de corte e uma parte reta, tá? Nós podemos pegar essa parte reta, por exemplo, e dar uma pressionada aqui, ó, para ficar um pouquinho mais, antes de crimpar até, para ficar mais certo, né? E depois fazemos o outro lado e deixamos para fazer a crimpagem por último. Então conectorizamos, né, por último. Mesmo procedimento,
aqui e aqui. Podem verificar que esse já deu uma separação maior, né? Ok, então geralmente sempre vai ter um que vai ficar um pouco mais separado, mas mantivemos só um. Então isso aqui já não tem tanto problema, que está naquela faixa dos 1,3, né? Centímetros ou 13 milímetros, né? Então, sem problema, mas tentar ao máximo não destrançar. Então, ó, podemos colocar certinho. Por que eu dou essa apertada primeiro, né? Porque às vezes o cabo, sei quem já mexe, dá uma certa barriga aqui. Então ele não fica conectado. Então às vezes você vai cortar e ele não fica. Então primeiro dá uma acertada. Você ainda não grimpou, você só ajeitou. Só ajeitei ele para ficar mais fácil, que agora vamos realizar o procedimento. Detalhe muito importante, que acontece muito. O Rodrigo já viu, eu já cansei de verificar. Instaladores que vão fazer esse procedimento e coloca o dedão aqui, escapou, já é. Então um corte, ele tem um corte muito profundo, então tomar cuidado com isso. Qual que seria o procedimento certo de se fazer, né? Nós podemos pegar aqui, talvez vai ficar um pouquinho difícil de enquadrar, mas tentar pegar aqui, né? Dessa forma, tá? Então vou deixar assim para ficar um pouco fácil, melhor de enquadrar. Mas seria assim, né? Seria o certo de se fazer. Deixa eu ver, acho que não fica ruim. A sua preocupação aí é que a ferramenta não acerte o dedo do profissional, exatamente. É isso? Não acerte o dedo, também fica livre, né? Exatamente, assim também fica firme. Você pegando dessa forma, ele fica firme de fazer. Então na hora de crimpar, ó, segura firme, isso é um detalhe importante, e faz. Ah, não crimpou? Ótimo, vem e dá mais uma, tá? Geralmente o que se faz para andar rápido? Faz uma, duas assim, ó. Então isso é um procedimento padrão. Duas para... Tá vendo? Esse já foi cortado. Viramos. Mesmo procedimento. Aí verificamos se realmente cortou, às vezes não corta, então alguns eu posso passar de novo, vem com ele um pouco mais em diagonal para fazer o corte. Pronto. A ferramenta, além de introduzir os fios na tomada, ela já faz o corte da sobra, né? Então aqui, ó, por exemplo, não foi por isso que eu falei que pode deixar um pouco maior. Aqui foi um pouco exagerado, mas vocês verem que não tem problema, tá? Então, com o tempo, vocês vão verificar que eu posso deixar menos, tá? Mas, foi o que eu falei, a mais não tem problema, tá? Não quis ficar mais preso. Um pouquinho diagonal, que ele já vai, ok? Então, dessa forma, verifico se estão todos conectorizados. Se estiver tudo ok, fiz o procedimento. Realizo a outra ponta, posso usar o testador para ver se está tudo ok. Então, nossa última prática é a conectorização do PET panel. Podemos verificar neste PET panel que é um PET panel carregado que tem 24 posições. Então, vai do 1 até o 24. Essa é a parte frontal do PET panel, onde vamos encaixar os nossos PET cords. E temos também a parte traseira deste PET panel. Um detalhe importante desse PET panel é que ele tem um organizador. Tá? E é muito importante porque este organizador, além da estética, ele dá um encaixe muito bom nos cabos de forma a não sair, a não pesar com o tempo. Então é um detalhe legal, um detalhe importante de se ter num PET panel. Este organizador, ele é bem fácil de tirar, tá? Tanto tirar quanto colocar. Nós podemos tirar para começar. No final, um detalhe importante, que podemos colocar sem apertar, um detalhe muito importante, nunca se aperta, braçadeiras. Então, nesses buracos são para colocar cada um dos 24 cabos e coloca-se uma braçadeira sem apertar só para colocar o cabo, só para endireitar aquele cabo, para ele ficar reto. Então não é para prender o cabo, é só para deixar ele numa posição certa, ok? Então vemos novamente 24 posições, né? Começamos da parte de cima, 1, 2, 3 e assim vai, referente a cada uma da parte da frente.
Na conectorização do PET Panel, né, então sempre vamos começar aqui do 1, 2, 3 e assim vai. Como esse é para uma prática, nós vamos começar para ficar mais fácil a visualização da conexão 11 aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Para começar, novamente vamos utilizar o decapador. Decapamos, verificamos, tudo ok. Fazemos a separação. Igual a tomada, não precisamos destrançar os pares, né? Então deixamos os pares trançados e verificamos no próprio PET Panel, isso muda de PET Panel para PET Panel, qual a norma. Então temos aqui 568A, 568B. Novamente, como fizemos todos na 568A, vamos utilizar a 568A. Então, de acordo com o que fala neste PET Panel, nós começamos com o par branco do marrom, marrom, depois branco do laranja, laranja, branco do verde, verde e, por último, branco do azul, azul. Para fazer a conectorização, mesmo procedimento utilizado na tomada. Muitas vezes, para ficar melhor essa conectorização, nós tentamos alinhar primeiro aqui. Ó. Então fazemos um alinhamento e depois ele mesmo já faz a separação. Então aqui a gente pode até tirar, se estiver um pouco difícil, mas colocamos dessa forma, de um lado e do outro. Encaixamos, por exemplo, as duas pontas ou os meios, não faz diferença, de forma que preferir. Depois encaixamos também essa parte central. Então depois colocamos os centrais. E após esse procedimento, vocês podem verificar que seguimos o 568A. Então é possível verificar nesta parte o 568A conforme aqui. Então sempre fazemos essa verificação para ter certeza que isso é um detalhe muito importante, que isso pode fazer a diferença entre funcionar ou não. Após esse procedimento, utilizamos novamente o put-down. Lembrando sempre da parte de corte para a parte do fio. Se fizer o contrário, não vai conectorizar. Então, mesmo procedimento. Aqui já um pouco mais fácil, né? Porque não tem que ficar segurando daquela forma da tomada. Alguns podem ficar. Se realmente ficaram, podemos crimpar novamente. Após este procedimento, verificamos se está tudo ok. E com isso temos uma conexão feita. Perfeito. Gostaria de agradecer a presença do professor Elber e espero poder contar em oportunidades futuras com a valiosa contribuição dele. Muito obrigado, professor. Agradeço. Depois dessa demonstração, eu convido vocês agora a conhecer uma instalação de redes de computadores onde a gente vai ver todos esses acessórios instalados. Vamos lá? Estamos aqui no DG, Distribuidor Geral da Universidade FUMEC, onde a gente pode observar um rack de comunicação de dados, padrão 19 polegadas, que concentra o cabeamento estruturado desse andar. Nós podemos observar que existem aqui vários PET Panels. Nesse caso, nós temos vários PET Panels de 24 portas e os PET Panels estão separados por guias de cabo, também chamados de organizadores de cabos. Na verdade, esses organizadores ou guias de cabos estão organizando aqui simplesmente os PET cords,
ou seja, os cabos que estão plugados nas portas do PET Panel. Um detalhe interessante dessa instalação é que aqui usamos um padrão de cores que é muito adotado no mercado. Adotamos PET cord da cor amarela para designar os links de voz, cabos que estão voltados para a telefonia, e os PET cords na cor azul para os cabos que estão voltados para a transmissão de dados ou para a interligação de computadores. Notamos também que o instalador teve cuidado de colocar etiquetas para identificar as pontas dos PET cords. Enfim, então aqui nós estamos vendo uma instalação acabada, depois de passar por aquela discussão de como conectorizar esse tipo de peça. Gostaria de convidá-los agora a conhecer a retaguarda do rack, que é onde a gente faz a crimpagem dos cabos nos PET Panels. Estamos agora aqui na retaguarda do rack de comunicação de dados, ou seja, estamos visualizando a parte traseira dos PET Panels. Como a gente pode perceber, o profissional fez a subida dos cabos de pares trançados, usou uma coluna lateral para fazer a primeira subida, usou outra coluna lateral e os cabos convergem então para as tomadas RJ45, onde cada um deles foi crimpado. Observem que o profissional teve o cuidado de prender os cabos com abraçadeiras no suporte dos cabos e usou também essas pulseiras de velcro para melhorar a organização dos cabos. A maneira como ele fez a instalação também nos parece bastante adequada, porque se for necessário dar manutenção em qualquer uma das portas desses PET Panels, o acesso poderá se dar facilmente, sem prejuízo dos demais cabos. Então, um hack que eu acho que exemplifica bem o que a gente assistiu na nossa demonstração de conectorização de PET Panels. Estamos agora no laboratório de informática da Universidade FUMEC, onde poderemos observar para onde convergem os cabos que estão concentrados naquele rack de comunicação de dados que acabamos de observar. Vocês notarão que cada um daqueles cabos termina em uma tomada RJ45 de um dos micros que aqui estão. Convido vocês agora a ver o detalhe de uma dessas tomadas instaladas. Nesse PC, nesse computador, eu vejo aqui o PET cord com o conector que nós acabamos de assistir a grimpagem, plugado na placa de rede. Esse cabo vai terminar aqui numa tomada RJ45 dessas que já se encontram aqui. Observem que nesse caso nós temos dois módulos, ou seja, dois conjuntos de 3 tomadas, cada um deles. E essa tomada que atende esse micro está ligada aqui nesse ponto. Nesse vídeo educativo, nós discutimos os principais tipos de cabos de pares trançados adotados nas normas de cabeamento estruturado, discutimos as classificações desses cabos em classes e categorias, conhecemos os procedimentos de conectorização de conectores, tomadas e PET Panel, e por fim visualizamos esses componentes instalados num ambiente, digamos, existente, pré-existente. Agradeço a atenção de vocês e nos encontramos no próximo vídeo educativo.